Olá pessoal, meu nome é Thiago Farinda Matos, eu sou advogado sanitarista, trabalho com a Federação das Santas Casas, com o Instituto Oncoguia e com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E estou aqui com meu colega e amigo José Teixeira, que é um advogado especializado também em direito da saúde, direito hospitalar, direito do terceiro setor. E a gente está agora fazendo uma série de vídeos curtos para tentar debater, trazer aqui a discussão, assuntos jurídicos, principalmente nesse momento da crise do coronavírus. Então, várias normas estão surgindo aí a toque de caixa. Às vezes a gente fica perdido, não sabe exatamente que norma está valendo, o que a gente pode, o que não pode fazer, o que os hospitais podem fazer, o que os médicos podem fazer, quais são os direitos dos pacientes. Então, a gente está tentando, de alguma forma, trazer aí alguns assuntos mais frescos, né, que estão aí, que foram editados aí nesse período aí da emergência de saúde pública. Um dos temas que mais tem sido discutidos e que gerou aí uma série de regulamentações é a telemedicina. O que é a telemedicina? Telemedicina, basicamente, é o atendimento remoto que é possível ser feito aí por médicos. Então, você tem telediagnóstico, teleconsulta, teleorientação, teleinterconsulta, que é aquela que é feito quando um médico fala com outro médico. Enfim, algumas modalidades que se inserem aí no contexto da telemedicina. E por que a telemedicina ganhou tanto o noticiário aí nesse momento da crise do coronavírus? Porque o objetivo principal da telemedicina, né, acho que a principal condição da telemedicina é que ela evita deslocamento. Né? O paciente pode ficar na casa dele, o médico pode ficar no consultório ou mesmo na casa dele, e você evita aí o deslocamento e ajuda no isolamento social. Então, Em qualquer lugar você... do planeta. Exatamente, você protege principalmente os grupos de risco, né? A população de eventualmente aí circular e se contaminar ou contaminar outras pessoas, e mesmo os profissionais de saúde, independentemente desse atendimento ser relacionado ao coronavírus ou qualquer outra necessidade médica. Né? Eu costumo dar um exemplo do paciente com câncer, que hoje é um grupo de risco. O paciente que está em tratamento oncológico, ele tem realmente um risco muito maior de ter problemas graves, caso seja contaminado com o Covid-19. Então, para esse público, para os idosos, para as pessoas com doenças coronarianas, diabetes, é extremamente importante que ela se isole. Né? Então, vamos imaginar uma pessoa que está em tratamento oncológico, em segmento oncológico, e precisa passar por uma consulta com o médico para poder discutir o resultado de algum exame. Você imagina o risco que essa pessoa não correria se ela tivesse que ir até o hospital, passar por uma consulta e eventualmente se contaminar ali. E ela pode fazer isso da casa dela, sem risco. Então, por isso que ganhou bastante repercussão, por isso tem sido uma aposta, acho que de todos os lados do sistema de saúde, público, suplementar, particular, justamente para a gente poder, aí, de certa forma, atender as pessoas, as necessidades clínicas das pessoas, evitando ao máximo o risco. E aí a gente tem, e é isso que eu queria também, Joselina, que a gente pudesse discutir um pouco, basicamente três modalidades aí de atendimento, né? Não de atendimento, assim, mas da forma como vai ser esse atendimento, em caráter particular, em caráter relacionado ao plano de saúde, a saúde suplementar, ou via SUS. Eu acho que são três possibilidades aí. E isso também envolve a própria remuneração dos profissionais, do serviço de saúde. Né? Então, por exemplo, na seara particular, ao que me parece, você não tem toda a questão do contato, do combinado, é feito entre as partes, entre o paciente e o médico. Você não tem aí, as partes vão negociar o preço que entenderem mais adequado, a forma como vai ser esse atendimento, se vai ter retorno, se não vai ter retorno, etc. e tal. Na saúde suplementar, a INSS acabou de editar uma resolução dizendo que, basicamente, que os beneficiários de plano de saúde, eles têm a garantia da cobertura do teleatendimento, né, de um atendimento por meio remoto, dentro da sua rede credenciada, e até com a possibilidade de obter um reembolso, caso o contrato do plano de saúde preveja essa possibilidade de um atendimento com profissional de livre escolha. Então, claro que dentro dos valores combinados aí no contrato. E tem também o atendimento eventualmente realizado no SUS, que esse, para mim, é o que me parece ainda um pouco carente de uma melhor regulamentação, né? Porque
você talvez tivesse que criar um procedimento na tabela do SUS para o hospital ser remunerado, para o hospital poder oferecer esse tipo de serviço, porque se ele também não for remunerado, ele não vai conseguir Claro. operacionalizar isso, né? Dá para a gente imaginar que vai ser que E é uma qualquer atividade pessoa... profissional, né? O que muda é Exato. só o meio. E aí a gente acaba não tendo esse tipo de possibilidade, às vezes, no sistema de saúde, justamente porque não foi pensado nesse detalhe da própria remuneração do serviço, porque envolve custos, envolve, enfim, É. é uma questão básica, né? Então, acho como é que você vê Então, essa questão, como é que você vê essa possibilidade e eventuais riscos jurídicos é. relacionados a isso? Veja, Tiago, a telemedicina ela ficou muito em evidência e foi muito discutida ano passado, 2019, porque o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução que tratava da liberação dela, da realização dela, desde que cumpridas lá algumas circunstâncias. E foi editada a resolução. E houve uma discussão muito grande na comunidade médica, houve um antagonismo de forças médicas, de serviços médicos, inclusive, de pessoas que eram favoráveis à utilização da medicina, até porque já utilizavam a telemedicina no seu dia a dia, por meio de vários equipamentos tecnológicos, com o contraponto de pessoas que não utilizavam. E quem não utilizava ficou com medo de perder mercado, ficou com medo de perder cliente, em última análise. E a gente viu que depois que a resolução do CFM foi editada, se eu não me engano, 2, 3 ou 4 dias depois, ela foi revogada para melhor discussão. Ora, para aí. Quero crer que um conselho profissional, seja ele qual for, e o de medicina, que regulamenta coisas tão importantes, deve ter pensado, refletido, discutido interna e externamente antes de editar uma resolução. Quero crer que não chega lá um ou dois conselheiros, eu achei legal esse assunto aqui, vamos editar uma resolução. Você edita e dali a 3, 4 dias você retira, você revoga aquela resolução para discutir melhor. Peraí, então você não discutiu antes? Então ficou muito estranha É bem da essa verdade, né? situação. Você tá aí nesse universo, trabalhando com direito à saúde há um tempão, eu também. A verdade é que foi discutido. Esse assunto está sendo É. discutido há décadas, né? Pois Não é. sei décadas, mas assim, já desde que eu me conheço por gente se discute. Desde que eu estou trabalhando com direito à saúde há 13 anos, assim. Desde Uhum. que eu me conheço por É, gente se discute a telemedicina, e à né? medida que a tecnologia vai avançando, ela fica irrefreável. Você não consegue evitar. É. Aliás, a gente está experimentando aqui, a gente está fazendo um bate-papo em tempo real, com imagem em alta resolução, com áudio muito bom, por um equipamento que por um app que até 10 dias a gente não conhecia. E o mundo inteiro resolveu usar porque ele é bom, ele é fácil, ele é rápido, ele é eficiente e permite a aproximação das pessoas. Quer dizer, se eu fosse médico e você fosse paciente aí do seu lado, do outro lado, a gente poderia aqui facilmente falar sobre situações e sobre o que você está sentindo ou não. A única coisa que a gente não tem é a condição de apalpar. Mas aí a própria norma falava que você tinha que ter um profissional da saúde na outra ponta para ser orientado pelo profissional de cá. Mas, enfim, a E que hoje telemedicina... não dá, né? E que assim, a ideia hoje, principalmente na crise do coronavírus, a ideia é justamente evitar que as pessoas tenham contato com outras pessoas. Então não adianta você Pois exigir é. que um especialista vai te atender só se um médico estiver do seu lado. Né? É. Isso é Eu, inapropriado para o atual momento. Agora, me parece que essa necessidade de utilizar a telemedicina em função da crise, da pandemia, certamente vai fazer com que a gente tenha um case. A gente vai ter é, melhores evidências sobre o funcionamento e certamente isso vai ser usado para deixar com mais maturidade essa discussão. Vai ter muito mais evidências para poder formatar, passada a crise do coronavírus, uma, uma modelagem de utilização da telemedicina já testada. Acho que é um momento até dessa tecnologia ou desse é. mecanismo de telemedicina se provar. Né? Eu acho que até é uma A oportunidade. telemedicina, a gente que atua na área, Thiago, sabe que existe já há mais de 10 anos e a gente vê as pessoas fazendo telemedicina porque efetivamente é um baita veículo de aproximação e que permite atendimento de pessoas que não podem ter atendimento por médicos que não estão fisicamente naqueles locais. A gente sabe disso.
A norma do ano passado veio tentar regularizar isso e teve todo esse contexto que eu estou te falando. A possibilidade de utilização dela em tempos de pandemia definitivamente vai sacramentar a utilização dela e não tem como, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista moderno, você evitar que a telemedicina aconteça. Não tem como. Vai ficar pior ainda para o CRM que revogou a resolução e vai dar força para quem efetivamente sempre for. Não tem jeito, é inexorável, é irrefreável. E Vai como a ser gente... usado, essa validação dela agora vai se perpetuar, porque é uma tecnologia boa. É melhor você ter um médico que não esteja te apalpando, mas que, a partir da experiência dele, consegue vislumbrar na descrição do seu quadro clínico e pode te ajudar, do que você não ter ninguém ficar deitado numa cama, seja lá onde for, sem atendimento. Claro. Não tem jeito. E a gente vai, como a gente já vem falando em outros vídeos, né? As normas vão se ajustando, nada nasce perfeito, nenhuma norma, nenhuma política pública nasce perfeita, ela vai se ajustando. O problema não é querer que ela nasça perfeita, porque ela não vai nascer perfeita. O problema... Nenhuma nasce, né? Exato. O grande problema é você não ter a humildade, na verdade, os tomadores de decisão não terem a humildade de fazer ajustes em tempo real, achar só porque uma norma é nova, você tem que esperar para fazer ajustes. Se você identificou um erro ali, e acho que isso também é uma lição que essa pandemia está trazendo. As normas estão se ajustando em tempo real. Você edita uma medida provisória agora, de manhã à noite você derruba porque viu que não estava legal. E tudo bem, isso faz parte. É importante também que a sociedade comece a ter tolerância a erros, porque a hora que a sociedade também... Tolerância a erros, assim, esses erros que são tomados porque há uma intenção de adotar uma norma pressão, positiva, né? há uma intenção positiva. Quando você operacionalizou o negócio, você percebeu que havia necessidade de ajustes, e tudo bem, o importante é que esses ajustes sejam feitos. Eu lembrei agora um vídeo que tem circulado muito aí nas redes sociais, de um atendimento por telemedicina, feito, se não me engano, em Israel. Pelo menos, eu também já nem sei se isso é fake news, é uma coisa, porque a gente também tá sempre vulnerável a isso no mundo de hoje. Mas era muito interessante que, assim, chegava como se fosse um rap, como se fosse um log, chegava, entregava a maletinha na porta da casa da pessoa, tocava a campainha, a pessoa pegava a maletinha, dentro dessa maletinha tinha uma série de instrumentos, como, por exemplo, um equipamento podia auscultar o coração, o pulmão da pessoa. A pessoa encaixava assim no pulmão, aparecia no E iPad mostrava para o médico. Para o médico, já conectado a um aplicativo, exatamente como é que estava o batimento cardíaco da pessoa. Tinha talvez até como é que chama aquele exame lá? Um ecocardiograma. Você tinha uma câmera que abria a boca, colocava a câmera na boca, aparecia em alta resolução para o médico, para ele poder enxergar a garganta. Enfim, são tecnologias que vão surgindo e ajustes vão podendo ser feitos, né, melhorados, adaptados, para a gente poder realmente oferecer. À medida que você foi descrevendo o vídeo, já me preocupa o corporativismo, porque certamente alguma profissão da área da saúde, a gente tem 17, se eu não me engano, vai falar, não, mas o rapaz do motoqueiro não pode levar essa maleta, porque essa maleta tem que ser conduzida por um profissional da saúde, não pode deixar o paciente manusear o que tem na maleta porque pode isso, porque pode aquilo, tem que ter um profissional da saúde lá para fazer isso. Então, é outra discussão que a gente também vai enfrentar, porque o uso da tecnologia, e a gente vê isso inclusive no campo jurídico, ela, de certa maneira, elimina pessoas que fazem atividades repetitivas. E aqui, obviamente, eu não estou entrando no mérito da atividade, se ela é repetitiva, é boa ou ruim, mas é outra discussão que tem tudo a ver com a modernidade, porque a utilização de tecnologia pode, num primeiro momento, não afastar as pessoas, mas a tendência dela também é essa. A gente não pode dourar a pílula e achar que a gente vai usar a tecnologia e que ela vai produzir emprego e etc. e tal. Ela não vai, ela pode até produzir empregos diferentes dos que a gente tem hoje, mas os que a gente tem hoje, muitos deles serão terminados porque o que as pessoas fazem não vai ter mais sentido quando a tecnologia vier e fazer aquilo de uma forma melhor, mais rápida e com mais precisão. Claro. E é claro, a gente acaba se empolgando até, né, com esses assuntos que são realmente envolventes, mas é óbvio, a gente sabe que é uma discussão complexa, é uma discussão que
existem vários entendimentos, há necessidade de se tomar vários cuidados, há toda aquela questão que o CFM ele bate bastante nessa tecla da relação médico-paciente. Essa Sim, discussão precisa extrapolar a discussão só de médicos, mas o paciente precisa ser ouvido, porque quem mais pode ter uma opinião relevante do que o próprio paciente quando a gente está falando da relação médico-paciente. Por isso, talvez, assim, exatamente. até uma normativa do CFM tem que tomar um cuidado de ouvir a sociedade como um todo, não só a sua categoria, porque senão quem vai ter que chamar para si a responsabilidade é o Congresso Nacional, para ter realmente É. uma regulamentação que abarque em todos os grupos, a perspectiva de todos os grupos, direto ou indiretamente envolvidos. É um assunto longo, a gente pode É. realmente Ou, aí em falar última muito sobre análise, isso. como tudo na vida, vai cair no Supremo, né? O Supremo, em última análise, vai Exato. decidir. Porque tudo hoje na nossa vida cai no Supremo, né? Aguardaremos as cenas do próximo capítulo. Josenir, Exatamente. acho que o nosso vídeo já está um Já pouco está longo. grande. A gente vai ter muito assunto ainda para a gente discutir, né? Espero que quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, possa, eventualmente, que esse vídeo Isso. possa, de alguma forma, contribuir aí para uma maior reflexão e para cuidados jurídicos aí, né, que possam garantir mais segurança jurídica. Josenir, um grande É isso abraço aí. e a gente se fala aí no próximo vídeo. Essa é a intenção. Um abraço, obrigado, até a próxima.